Estamos de volta aqui para continuar conversando sobre o continente africano e a atualidade do continente africano, as suas sequelas, idiosincrasias, seu sofrimento, mas também, vocês vão ver, tem um lado bom nessa história, deixa a gente chegar no final que você vai ver. A Conferência de Berlim, em 1884, 1885, ela foi um marco do processo de partilha africana. Os países europeus se reuniram em meio às suas tensões e retalharam o continente africano entre si. É por isso que as fronteiras africanas, elas são artificiais, né? Normalmente as fronteiras, elas são consequência de um acidente geográfico, um rio, uma cordilheira. No caso da África, foi realmente dividida na prancheta do imperialismo europeu. Isso acabou fazendo com que muitas regiões sofressem por conta disso. Da Libéria é um caso muito interessante, né? Porque a Libéria foi uma região que teve uma situação muito curiosa, né? Os racistas americanos, depois que veio a abolição da escravatura nos Estados Unidos, eles compraram um pedaço do território africano para mandar, imaginem, pessoal, os negros de volta, serviram enquanto foram escravizados, mas depois, né, da abolição tinham que voltar para a África. Houve um movimento parecido aqui no Brasil, você vai saber isso lá adiante. E o caso da Abissínia, da Etiópia, continuou independente até a invasão das forças fascistas de Mussolini nos momentos que antecederam a Segunda Guerra Mundial. Olha que coisa incrível isso aqui, pessoal. Esse é o mapa político da África, preste atenção, tá? É o mapa de como a África ficou depois da Conferência de Berlim. Eu vou mostrar a vocês agora, preste atenção, presta bem atenção. Esse é o mapa político da África e esse que eu vou mostrar a vocês agora é o mapa étnico da África. Cara, olha que violência que o imperialismo provocou. Esse deveria ser o mapa original do continente africano. Então, povos que se mantinham em equilíbrio por séculos ou com suas tensões mantidas por muitos e muitos anos são obrigados a viver dentro de um mesmo estado. É por isso que tantos conflitos, né? Por isso que tantas guerras civis. E aí a gente sabe qual é a herança disso, né? Nem gosto de mostrar essas imagens não, mas a herança colonial é essa daí. O invasor sendo tratado como dono da casa, você imagine, a escravidão, as guerras civis, os conflitos tribais. A África é o centro da fome no planeta, né? É o continente com maior número de casos de morte por inanição em todo o globo. E a África subsaariana e central concentra os maiores bolsões de fome, né, e miséria do continente. Queria lembrar vocês que alguns fatores levaram ao que a gente chama de descolonização, que foi a saída do europeu do continente africano. As crises originárias pelas duas guerras mundiais, o europeu se enfraquece economicamente, então ele abandona o continente africano não por boa vontade ou gesto humanitário, mas porque era mais barato continuar explorando através das suas corporações do que manter um exército, uma estrutura política, entendeu? Então eu liberto, fico de bem com a opinião pública internacional e ao mesmo tempo me livro de muita despesa. Esse mapa é muito interessante, moçada, porque ele tem as regiões da África que foram dominadas por cada país europeu e tem também associado aí os anos da independência. Vocês vão ver que a maioria é pós Segunda Guerra Mundial, tá? Aí a mesma coisa, né? Os países a partir da data, como é que foram se libertando do domínio europeu. Outro fator importante da descolonização foi o fim do mito da superioridade racial do homem europeu. A derrota de Hitler fez com que houvesse um aumento da consciência de outros povos. O cara que era o representante da ideia da pureza racial, da limpeza total, né, eugênica, ele perdeu. Então, se os alemães, os arianos, perdem, significa que a gente pode derrotá-los. Foi um fator muito importante. E isso gerou o aumento da consciência política entre as populações africanas, que acabou levando a um grande movimento no final dos anos 60, chamado de movimento pan-africanista, cuja ideia era unificar o continente africano em torno de uma única luta, de um único povo. Acho hoje isso quase impossível, quase utópico imaginar uma congregação de nações africanas atuando em conjunto de verdade em defesa do continente. A Guerra Fria foi um fator fundamental, porque Estados Unidos e União Soviética lutavam, disputando territórios, né, do mundo, áreas de influência. Isso acabou influenciando o movimento de independência. O caso de Angola é um caso típico de país que viveu a luta interna por conta da Guerra Fria.
o MPLA, Movimento pela Libertação de Angola, amparado pela União Soviética, e UNITA, União pela Independência Total de Angola, amparado pelos Estados Unidos. Angola é um caso típico. Essa guerra civil só acabou recentemente, esse conflito, mas em 1974 ela se acirrou quando a nação portuguesa, né, inicia seu processo também de descolonização e meio que deixa, né, Portugal vive uma revolução chamada Revolução dos Cravos, que é o processo de democratização de Portugal, e deixa o país à mercê da disputa entre comunistas e capitalistas. De um lado o MPLA, o outro lado a UNITA, disputando o país. Esse aí é o Agostinho Neto, poeta revolucionário, né, ao lado de Fidel Castro, que apoiou o movimento pela independência de Angola pela via socialista, né? E um fator importantíssimo da descolonização, pessoal, que foi a Conferência de Bandung, né, que em meados dos anos 50 deu início a um processo de consciência coletiva dos estados africanos e asiáticos contra o alinhamento, né? Então eles passaram a defender o não alinhamento, eram chamados países não alinhados, nem aos Estados Unidos capitalista, nem à União Soviética socialista. Daí nasceu a expressão terceiro mundo, ou terceiro mundismo, que na verdade nasceu como eu não sou o primeiro mundo capitalista, nem o segundo mundo socialista. Como a maioria desses países eram países pobres, daí a palavra terceiro mundo ficou tanto tempo associada à pobreza e ao sofrimento. Ela foi fundamental nesse processo de tomada de consciência e nascimento de uma nova ordem ligada a esses países africanos e asiáticos. Essas são as condições da África atual. A miséria secular, não é milenar. É bom que você lembre, né? As doenças endêmicas e epidêmicas. Por que eu falei isso, que não é milenar? Porque pobreza todo povo passa, pessoal. Dificuldades, aumentos de estiagem, assim, problemas naturais. A miséria não, ela é fruto do imperialismo. Ela é consequência do imperialismo. As doenças epidêmicas, olha que coisa incrível, né? Como é isso atual, né, moçada? Esse é o mapa da malária. E esse é o mapa da pobreza. Esse é o mapa da pobreza, esse é o mapa da AIDS. Você vê que não é à toa essa associação. Os conflitos políticos e fraticidas provocados pelo abandono do colonizador, é bom você lembrar isso, ó. O colonizador abandona, não existe um sentimento de identidade nacional muito forte e ausência também, né, de uma liderança local, por isso que explodem tantas guerras civis na África, né, dentro desse processo. O caso de Ruanda é um caso típico entre Tutsis e Hutus, quase 1 milhão de mortos, um genocídio sem tamanho, que o mundo botou uma venda e parece que o mundo fez isso, né? Colocou as vendas nos olhos para não ver o que estava acontecendo em Ruanda, tá? E o caso da África do Sul, mas eu venho no próximo vídeo, tá? Que eu quero falar, eu quero concluir, quero falar da África do Sul, porque tem coisa boa vinda de lá, e a gente também concluir essa nossa fala sobre o continente africano, tá? Massa!